Muito bem, estamos de volta aqui para dar continuidade ao estudo de História da Igreja do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E agora nós vamos abordar a lição de número 6, Começa a Reforma. A reforma foi algo realmente que afetou todas as áreas da igreja na Europa. E quando nós vamos tratar aqui da reforma, você vai poder, o aluno, ver a importância que a reforma teve. A reforma, o propósito dela não era separar da igreja católica, mas sim, como diz, reformar a igreja. Vamos então ao comentário aqui dessa revista ou dessa lição, e depois de ler esse comentário e estudarmos, nós vamos fazer o teste de número 3 da matéria História da Igreja. Muito bem, aqui é o comentarista tratando, ele diz: quando eu era adolescente, a minha igreja local era dinâmica e estava em crescimento. As pessoas tinham encontros verdadeiros com Cristo e muitos dos recém-chegados passavam a frequentar os cultos com assiduidade. Infelizmente, surgiram discussões entre alguns membros e a rixa continuou até a igreja se dividir em dois grupos. O primeiro grupo achava que o outro não era espiritual e o segundo grupo achava que o primeiro era infiel às tradições da denominação. Eu, pessoalmente, tinha amigos nos dois grupos e foi uma experiência muito dolorosa e que deixou cicatrizes emocionais em muitas pessoas. Relembrando essa experiência, anos mais tarde, vejo que nenhum dos dois grupos tinha toda a razão. Ambos eram culpados de ações e atitudes não cristãs. Assuntos de interpretação bíblica eram confundidos com questões teológicas, e todos estavam confundindo com as tradições das igrejas e seus estilos de adoração. As diferenças entre as personalidades acentuavam os problemas. Talvez o prezado aluno tenha já observado alguma cisão dentro de alguma igreja e a devastação que ela causa. Nessa lição e nas que se segue, vamos estudar a respeito da maior cisão eclesiástica da história do cristianismo ocidental. Os protestantes geralmente chamam de reforma protestante. E, no entanto, a história da reforma dentro da Igreja Católica e das guerras religiosas e da expansão do cristianismo, conforme frequentemente acontece, esses eventos, muito importantes, parecem ter começado de uma ocorrência isolada. Havia, no entanto, muitos fatores contribuintes, e nós vamos começar o nosso estudo com o exame desses fatores significativos para a reforma. Primeiro texto, nós vamos tratar da necessidade da reforma. Segundo texto, texto 2, falaremos do monge que abalou a cristandade. E no texto 3, alguns contemporâneos de Martinho Lutero. Vamos ao texto, então, de número 1. A necessidade da reforma. Muitas pessoas sabem que Martinho Lutero, que viveu de 1483 a 1546, levantando objeções contra certas práticas eclesiásticas, pregou as suas famosas 95 teses à porta da igreja de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, e assim deu início à reforma. A verdade completa, no entanto, não é tão simples, mas é muito mais interessante. A fim de compreendermos a reforma, passemos em revista alguns dos eventos principais que levaram a ela. Primeiro, vamos falar dos problemas do cristianismo. Da Idade Média, embora tenha havido exceções, o século XV era de declínio geral na vitalidade espiritual. Ao mesmo tempo,
houve renovação noutras áreas. A expansão do comércio e do sistema bancário fizeram com que fosse um tempo de mudanças econômicas. Foi também um período de nacionalismo crescente, conforme falamos da Renascença, em que muitos países europeus experimentaram uma centralização do poder político na pessoa do rei. Vários fatores contribuíram para o declínio espiritual na igreja organizada. Primeiro, falemos da imoralidade dos clérigos. Depois, a organização ineficiente. Depois, temos a liderança incapaz. Também a ênfase exagerada atribuída aos aspectos externos da religião. O grande cisma, que durou até 1417, dividiu a Igreja do Ocidente. O caro aluno talvez se lembre de alguns países apoiavam as reivindicações papais de Urbano VI, e durante esse período, ao passo que outros obedeciam a Clemente VII. No esforço para resolver a questão, o Concílio de Pisa elegeu ainda outro papa, e ficando 3 papas. Para a maioria das pessoas, o conceito da igreja como corpo universal de Cristo era equiparado à instituição visível. Quando alguém falava na igreja, referia-se aos clérigos, aos edifícios impressionantes, às catedrais, à hierarquia e às propriedades. E dentro das estruturas eclesiásticas, o laicato era separado do clero. Além disso, esperava que os leigos pagassem o serviço prestado pelos clérigos. As pessoas davam à igreja muito dinheiro e vastas propriedades rurais, esperando que Deus se agradasse delas por assim fazerem. E assim a igreja se tornou cada vez mais rica e muito rica. Poderíamos até dizer que, com o emprego da terminologia moderna, que a Igreja Católica era a maior latifundiária, a companhia mais rica e a organização mais poderosa de toda a Europa. As questões espirituais, inclusive o destino eterno das pessoas, eram consideradas assuntos exclusivos do clérigo profissional. Esperava-se dos leigos que obedecesse à liderança eclesiástica e observasse os sacramentos, pois esses eram os meios de obterem a graça de Deus. A educação religiosa, até mesmo na forma de um sermão edificante, era quase desconhecida. Infelizmente, muitos sacerdotes tinham pouco treinamento e preparo intelectual e espiritual para orientar o povo nas questões espirituais. Muitos homens, especialmente aqueles cujos irmãos mais velhos haviam herdado as terras, as riquezas e os títulos de nobreza da família, tornavam-se sacerdotes, porque esse era o caminho para o poder. Muitos sacerdotes haviam visto uma Bíblia e quase nada sabiam de teologia. Tinham a incumbência de recitar a missa em latim, mesmo sem compreenderem nada daquilo que repetiam ou falavam, sendo proibidos de se casar. Alguns sacerdotes conviviam abertamente com algum amante ou frequentavam prostíbulos da cidade. Conviviam abertamente com o povo e tinham a obrigação de acreditar que esses homens eram a virtude do seu sacerdócio. Eram intermediário entre as pessoas e Deus. Não é difícil perceber por que muitas pessoas foram desiludidas com a igreja. Temos aí um mapa da Europa no período da Reforma. França, Espanha, Polônia, Inglaterra. E temos aí o Império Otomano e todos os estados do Venécia, forças em favor da reforma. Essas generalização contém apenas parte da história. É lógico que havia muitas pessoas que percebiam esses males que procuravam reformar a igreja. Algumas delas argumentavam que a chave para a reforma
seria um concílio geral, que teria autoridade até mesmo sobre o Papa. Alguns líderes eclesiásticos debatiam quais eram as mudanças necessárias, mas não era fácil implementá-las, de forma que os problemas permaneciam. Haviam várias forças em favor da reforma e começava a surgir durante esse período, e incluía os místicos, os irmãos da vida comum, os humanistas cristãos, mais notavelmente Erasmo, conforme vimos na lição de número 4. Vamos falar um pouco mais dos místicos agora. Alguns indivíduos optaram por desconsiderar as falhas externas da organização e preferir os aspectos internos, os místicos da fé. A lógica formal dos teólogos não satisfazia o coração daquele que desejava experimentar o sobrenatural e conhecer pessoalmente a Deus. No capítulo anterior, o aluno deve recordar dos nomes de alguns místicos da Europa do Norte, tais como o mestre Eckhart, de 1260 a 1327, João Tauler, de 1300 a 1360. Eles enfatizavam que o homem precisava de uma experiência mística que unisse a Deus, a derradeira realidade. Os seguidores desses homens vieram a ser chamados de amigos de Deus. Aproximadamente ao mesmo tempo, na Europa do Sul, Catarina de Siena, 1347 a 1380, acreditava que Deus falava diretamente consigo em visões. Os seus pronunciamentos gozavam de respeito generalizado, e ela até mesmo persuadiu o Papa Gregório XI a sair de Avignon, na França, e levar o papado de volta à Itália, em Roma. Catarina, ela era destemida em denunciar também a imoralidade do clero, inclusive os males dentro da própria corte papal. Depois de haver recebido uma visão de Cristo, Catarina acreditava ser o seu dever reformar a igreja, evangelizar e consolar os enfermos e condenados. Alguns dos ensinos místicos eram bem bíblicos. Ressaltavam as obras práticas da compaixão, o viver num nível moral alto. Sempre havia também o perigo, no entanto, de que a experiência pessoal, não sendo corretamente compreendida e interpretada à luz das Escrituras, levasse também à heresia. Na realidade, alguns místicos declaravam que Deus estava presente em todos os lugares, até mesmo dentro das árvores e rochedos. Alegavam estar tão unidos a Deus a ponto de serem um só com Ele. Com os seus esforços para corrigir a ênfase exagerada nos aspectos formais da religião, ficaram desequilibrados numa outra direção. Vamos falar dos irmãos da vida comum. O devótio moderno, que significa madeira, moderno servir a Deus, foi um dos movimentos realistas mais notáveis na Igreja Católica. Gerhard Groth, de 1340 a 1384, deu início ao movimento na Holanda, onde enfatizava uma forte devoção pessoal e envolvimento social, especialmente na área da educação. Pregava e escrevia tratados contra simonia e a imoralidade do clero. A simonia é a compra e venda de coisas sagradas, especialmente de posições ou promoções dentro da igreja. A mensagem de Groth teve um impacto poderoso em várias áreas dos Países Baixos e muitas pessoas quiseram seguir-lhe o exemplo. Esse desejo deu origem a uma comunidade chamada os Irmãos de Vida Comum. Os membros não tinham a obrigação de fazer votos vitalícios, podiam deixar a comunidade quando quisesse. A mensagem dos irmãos
era que a verdadeira religião consiste em amar a Deus e em servi-lo. Esse conceito contrastava-se nitidamente com a atitude prevalecente de que ser espiritual importava em fazer votos e em separar-se do mundo por meio de um viver isoladamente no mosteiro, como muitos frades e monges faziam. O que o mundo pode oferecer sem Jesus? Ficar sem Jesus é o inferno mais horrível. Estar com Jesus é conhecer a doçura do céu. Se Jesus estiver consigo, nenhum inimigo pode causar-lhe dano. Quem encontrava Jesus achava um rico tesouro e um bem acima de todo bem. Thomas A. Kempis. É provável que o livro mais importante divulgado naqueles tempos tenha sido um guia devocional chamado Imitação de Cristo, por Thomas A. Kempis, isso que viveu em torno de cerca de 1380 a 1471. Ele foi um membro dos Irmãos da Vida Comum. Embora a obra seja católica no seu conceito dos sacramentos e na sua dependência das boas obras, também está totalmente centralizada em Cristo. Até mesmo hoje, muitos cristãos pertencentes a várias denominações leem com proveito espiritual. Os humanistas. Muitos intelectuais também criticavam o estado da piedade existente. Erasmo, conforme viveu de 1466 a 1536, foi o mais famoso desses humanistas. Mas devemos lembrar-nos de que foi ele um só entre muitos. Erasmo, que nasceu em Rotterdam, na Holanda, viajava amplamente e influenciou toda a Europa. Estava convicto de que o cristianismo precisava de um reavivamento espiritual que o libertasse da ignorância e da superstição, bem como das abstrações teológicas impráticas. Diferente dos místicos, não ressaltava as experiências subjetivas, porque acreditava que o cristianismo era simples, prático e moral, e não uma coisa reservada à elite espiritual ou ao clérigo profissional. Para Erasmo, o cristianismo importava em seguir o exemplo de Cristo. Mas como alguém poderia seguir a Cristo quando ele parecia estar escondido por detrás da corrupção, da imoralidade e das nuances da teologia filosófica? Erasmo declarava que era necessário transpor todas as aparências externas para chegar à essência real da fé. Ensinava que devemos olhar além dos sacramentos para o seu significado, além da letra da lei para o amor, além do cristianismo para Cristo, a fim de ajudar as pessoas assim o fazer. Erasmo estudou muitos dos mestres da igreja e preparou seus escritos para publicação. Assim, as pessoas podiam ver como era realmente o cristianismo primitivo. A sua realização mais importante, no entanto, foi preparar uma edição impressa do Novo Testamento grego. Essa edição em grego levou muitas pessoas a questionar algumas das interpretações tradicionais que se baseavam na tradução em latim, que geralmente era aceita e chamada a Vulgata Latina. É relevante também que o texto de Erasmo tenha escrito não somente o texto do grego, mas obras acadêmicas para os intelectuais do seu tempo, obras também populares. Nesses escritos de Erasmo, frequentemente satirizava as falhas da igreja e ridicularizar a ignorância e até mesmo a superstição do povo comum. Quando, por exemplo, morreu o Papa Júlio, Erasmo escreveu uma descrição humorística de como o Papa foi recebido nos portais do céu. Nessa descrição, São Pedro, como guardião do portal, pediu a identificação desse guerreiro rico e pomposo.
Júlio asseverou ser o sucessor de Pedro. Mediante isso, Pedro chamou atenção ao forte contraste entre o oficial eclesiástico e ele mesmo, o pobre pescador, que seguia a Cristo na Galileia. Por toda a Europa, as pessoas percebiam o sentido dessa história e riam da sua ironia. A estrutura religiosa perdera sua parte essencial da mensagem de Cristo. Embora criticasse fortemente as práticas religiosas de seus dias, Erasmo nunca se separou da igreja estabelecida. Mas essa crítica seria continuada por Martinho Lutero, que também utilizara o novo texto do Novo Testamento em grego, que era preparado por Erasmo, para sua própria tradução do Novo Testamento para a língua alemã. Uma sociedade em mudança. Enquanto essas coisas aconteciam na igreja, a própria sociedade estava em mudança. Transformações técnicas, tais como a invenção de uma impressora que usava tipos móveis, possibilitavam a divulgada rápida de ideias novas. A classe mercantil estava chegando a uma nova consciência de independência. Os reis, muitos dos quais estavam fortalecendo seu poder, ressentiam-se da perda de recursos que estavam sendo enviados dos domínios reais para financiar os programas papais em Roma. A igreja, com todas as suas próprias atividades, ficava cega diante de muitas necessidades reais das pessoas. Não admira que tantos desejassem uma mudança. Pode-se ver que Lutero não teve de inventar a ideia de reformar a igreja. Outros também viam essa necessidade. O que Lutero realmente fez foi tornar a reforma uma realidade concreta. E ele o fez de modo mais radical do que os místicos, tais como João Tauler, os humanistas e Erasmo poderiam ter imaginado. Vamos aos exercícios. 6.1. Descrever algumas falhas do cristianismo institucionalizado no século XV nas seguintes áreas. O clero. O clero, nós já sabemos que não praticava mais a castidade, a obediência, o ascetismo. O clero estava imoral. A organização e liderança eclesiásticas, essas estavam carecendo, de fato, de uma reforma. O tratamento dos leigos, esses eram ignorados pela igreja e só era pedido deles somas de dinheiro. As questões espirituais, muitos não se preocupavam com o relacionamento com Cristo, apenas o formalismo que havia nas missas. 6.2. Tendo em vista essas falhas, o que há de errado em equiparar a igreja como instituição visível ao conceito da igreja como corpo universal de Cristo? Efésios 5:24-27. Bom, a igreja como corpo universal de Cristo, ela é formada pelos verdadeiros cristãos em todo o tempo e ela é chamada a noiva de Cristo, enquanto que a instituição visível, às vezes, carece dessa visão de pureza e se torna, às vezes, uma instituição religiosa e corrupta. 6.3. Complete essa frase. As três forças principais que exigiam a reforma antes de Martinho Lutero eram, bom, aqui nós temos os místicos, não é? Outra força principal é o texto, a invenção da imprensa e o texto de Erasmo, e também a própria corrupção da igreja exigia essa reforma. Vamos ao 6.4. Associe cada indivíduo dos dias antes da reforma, coluna A categoria que descreve o seu papel, coluna B. Bom, nós temos aqui Erasmo. Erasmo, podemos associar ele como membro, como humanista, né, Erasmo. Júlio, Papa, número 2. Então, Erasmo, podemos colocar ele número 3, Júlio como número 2, João Tauler, místico, número 1,
Catarina de Siena, mística, número 1. D. Mestre Eckhart, místico, número 1. Thomas A. Kempis, místico, também, letra F, número 1. Kierkegaard também era místico, número 1. Então, nós temos aí, o Kierkegaard, na verdade, é membro dos Irmãos da Vida Comum. Então, pode ser número 4 aqui, né? Thomas A. Kempis, ele é místico, mas humanista. Número 3 também podemos pôr para Thomas A. Kempis. Como durante o século XV, várias pessoas tinham ideias diferentes a respeito de como reformar a igreja. Leia algumas declarações abaixo e escreva a letra H, se expressa o ponto de vista humanista cristão. M se expressa o ponto de vista místico cristão. Vamos lá, letra A. O cristianismo não é ritual, pelo contrário, é seguir o exemplo de Cristo. M, de místico. Os cristãos devem retrair-se do mundo e conhecer a Deus na experiência da quietude. Esse é o pensamento místico. M, a religião do coração é mais importante que a religião da cabeça. M, de místico. O estudo das origens do cristianismo revelará sua verdadeira natureza. H, de humanista. Devemos olhar os sacramentos para o seu significado. H, humanista. Vamos ao 6.6, há um ditado comum assim. Erasmo botou o ovo que Lutero chocou. Declare 2 maneiras quais Erasmo ajudou a preparar a reforma que Lutero concretizou. Erasmo, através do seu texto grego, ajudou para que as pessoas pudessem ler e interpretar a Bíblia na sua origem. E Lutero concretizou, traduzindo o texto de Erasmo para a língua alemã. Vamos ao texto 2, falar mais de Lutero, monge que abalou a cristandade. Erasmo já tinha estabelecido a sua reputação de estudioso mais famoso da Europa, antes de 31 de outubro de 1517, quando então um monge agustiniano, chamado Martinho Lutero, de 1483 a 1546, pregou as suas teses à porta da igreja do castelo em Wittenberg, na Alemanha. Os habitantes da cidade sabiam que Lutero era um bom pregador. Os estudantes da universidade também sabiam que ele era um bom professor, que lhes apresentava desafios. Os augustinianos na Alemanha e nos Países Baixos, atualmente a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo, conhecia Lutero como um monástico da Ordem de Santo Agostinho. Alguns tinham mesmo sido seus alunos. A maioria dos europeus, no entanto, ainda não ouvira falar em Martinho Lutero. Dentro de poucos anos, contudo, todos saberiam a seu respeito como esse monge causou um impacto tão grande na sociedade da época. Para responder a essa pergunta, devemos ver a história de sua vida. Martinho Lutero, acha a fé. Os primeiros anos. Da mesma maneira que a maioria dos pais, Hans e Margaret Lutero, queriam a melhor educação possível para seus filhos, por isso mandaram o jovem Lutero a várias escolas. Uma delas, em Magdeburg, era dirigida pelos Irmãos da Vida Comum. Posteriormente, Martinho Lutero, que era muito inteligente, foi aceito pela universidade e começou a estudar direito. O seu pai era piedoso, prático e ambicioso. Trabalhava muito nos campos e nas minas e sabia que ser pai de um advogado era ter alguém que pudesse cuidar de si na velhice. O caro aluno pôde imaginar, portanto, como Hans Lutero ficou decepcionado quando soube que seu filho resolvera ser monge. Mas o jovem Martinho queria garantir a sua própria salvação, porque tivera várias experiências que lhe fizeram lembrar de que poderia morrer a qualquer momento. Precisaria saber que iria para o céu. Como monge, dedicou-se às disciplinas espirituais da oração, do jejum e da mendicância. Sua preocupação, no entanto, apenas aumentava a ansiedade, enchia-lhe o coração e perguntava como posso achar um Deus gracioso.
Embora Lutero viesse a ser sacerdote, não achava consolo nisso. Em Wittenberg, conquistou um doutorado em filosofia e teologia. Mesmo assim, não achou paz. Ao ser enviado por sua ordem a Roma, observou em primeira mão a decadência moral da cidade e viu a indiferença entre os líderes eclesiásticos, enfrentando erros doutrinários. Ao voltar a Wittenberg, Lutero ouviu pessoas jactando-se de haver obtido perdão divino para si mesmo e para os parentes já falecidos mediante a compra de indulgências. Tratava-se essas indulgências de um certificado especial aprovado por Roma, que atestava o perdão divino. Vender indulgências não passava de maquinação para levantar fundos financeiros para novos edifícios em Roma. O Papa estava muito desejoso de completar uma igreja especial em homenagem a São Pedro. Essa estrutura, a Basílica de São Pedro, é hoje a maior estrutura eclesiástica no mundo e é usada para aparecimentos especiais do Papa. Quando Lutero soube disso, ficou muito desgostoso. Não se sentia perturbado porque o Papa estava construindo ainda outro monumento, ou porque o dinheiro estava sendo mandado a Roma. Nem sequer se preocupava nessa ocasião do fato de o povo acreditar que as almas dos falecidos precisassem passar algum tempo no purgatório para serem purificadas a caminho do céu. A igreja tinha ensinado que, mediante certos atos religiosos, tais como participar de uma romaria para ver uma relíquia famosa, ou o tempo no purgatório podia ser abreviado. Todas essas coisas faziam parte do clima religioso daqueles dias. O que realmente deixou Lutero, na sua obra Pastoral, perturbado, era escutar seus paroquianos dizer que, em virtude das indulgências, lhes eram perdoados todos os pecados, até mesmo aqueles que ainda não tinham cometido. Essas pessoas também declaravam que as indulgências por elas comprado tinham libertado do purgatório seus parentes, deixando-os ir direto ao céu. Entoavam a rima do vendedor de indulgências, João Tetzel. Tão logo a moeda no cofre soa, de dentro do purgatório uma alma voa. Tratando de questões teológicas, Lutero tinha certeza de que a venda das indulgências era um grave erro doutrinário e que precisava ser examinado. Como professor universitário, pediu debates acadêmicos. Para anunciar esse debate, colocou as suas 95 teses em latim na porta da igreja em Wittenberg, em 31 de outubro de 1517. Cada uma das 95 declarações chamava atenção a uma questão teológica que precisava ser definida. Não demorou para que as suas teses fossem traduzidas para o alemão, impressas e circuladas muito além da Universidade de Wittenberg e depois além da Alemanha. Nesse período, Lutero estava procurando compreender o que realmente acontecia na salvação, no meio de sua luta pessoal e da situação em Wittenberg enquanto estudava as Escrituras. Finalmente descobriu a resposta. Chegou a reconhecer que a justiça de Deus não é tanto uma questão de Deus na sua justiça castigar a iniquidade, mas sim de Deus imputar os pecadores à sua justiça, conforme afirmou Lutero. Assim foram abertas as próprias portas do paraíso. Martinho Lutero tinha consciência de que muitas pessoas antes de si havia conclamado a reforma. Ficou convicto de que havia fracassado, porque somente criticava os abusos. Lutero, por outro lado, estava disposto a tratar das questões teológicas. O seu entendimento da salvação viera parcialmente do seu estudo de Agostinho, dos mestres da igreja
e dos místicos, tais como João Tauler. A influência mais forte, no entanto, veio dos escritos de Paulo. Lutero, estudando as epístolas aos Romanos, compreendeu que pessoas não são justificadas pela bondade ou virtudes pessoais, nem pelas suas ações. As pessoas são justificadas quando Deus lhe imputa a justiça total de Cristo, ou as reveste dessa justiça pela graça somente. O pecador é contado justo quando aceita essa realidade pela fé, e é somente pela fé. Desta fé, então, flui o amor e as boas obras. O indivíduo, no entanto, permanece justo e pecaminoso ao mesmo tempo. Lutero entendia que o crente entra num relacionamento direto com Cristo e que a graça de Jesus se torna disponível mediante a pregação da palavra. Concluiu, portanto, que não precisamos da mediação da Virgem Maria, dos sacerdotes, nem dos rituais da igreja. Essas opiniões foram prontamente rejeitadas por outros teólogos, tais como João Eck, 1486 a 1543, quando o cardeal Thomas Cajetan, 1469 a 1534, atacaram as ideias de Lutero. Publicaram muitos livros procurando comprovar que Lutero estava enganado. Alegavam que o verdadeiro problema era que Lutero não se dispunha a submeter-se ao Papa. Lutero indicou que os papas e até mesmo os concílios eclesiásticos já haviam errado no passado. Os seus inimigos passaram imediatamente a associar as suas opiniões às de João Hus, que fora executado por heresia no Concílio de Constança em 1415. Tomando posição, Lutero publicou então 3 obras muito importantes que foram muito lidas em toda a Europa. A primeira, chamada Um Discurso à Nobreza Cristã da Nação Alemã, onde ele desafiou os conceitos básicos que impediam a reforma, substituindo a alegação de que o poder espiritual ou sacerdotal é superior ao temporal. Lutero argumentou que todos os cristãos são sacerdotes. Além disso, rejeitou as alegações de que somente o Papa tinha a capacidade de interpretar as Escrituras ou convocar um concílio geral. Lutero fez um apelo para reformas que eliminassem as romarias, o abuso da missa, o celibato dos clérigos, as extorsões financeiras de Roma. Na sua outra obra, O Cativeiro Babilônico da Igreja, Lutero declarou que os únicos sacramentos verdadeiros são a ceia do Senhor e o batismo. Todos os outros sacramentos, assim chamados, era apenas uma maneira de manter os cristãos no cativeiro. Na última dessa obra, A Liberdade do Homem Cristão, Lutero descreveu a natureza da liberdade cristã. Explicou que o cristão é livre e é senhor de todas as coisas e não está sujeito a nenhuma delas, mas que ao mesmo tempo é um escravo e súdito de todas as pessoas. Mesmo enquanto o escrito estava sendo preparado, o Papa Leão X, de 1475 a 1521, emitiu uma bula, ou uma declaração papal, que condenava Lutero como herege e exigia que ele se arrependesse. O reformador respondeu queimando publicamente a bula papel e rompera com Roma assim. Numa reunião especial dos governantes da igreja e do governo, chamada Dieta de Worms, Lutero foi convidado a repudiar aquilo que escrevera. A palavra dieta significa assembleia, e a reunião foi realizada na cidade de Worms, na Alemanha. Por estar tão convicto de que sua posição teológica era nitidamente declarada na Bíblia, Lutero fez um discurso poderoso, explicando que a sua consciência estava cativa ou sujeita às Escrituras, e concluiu essas palavras famosas. Aqui, tomo posição, que Deus me ajude. Amém.
O concílio declarou que as opiniões de Lutero eram errôneas e que ele estava fora da lei. Embora lhe tivesse sido garantida a segurança na sua volta ao Wittenberg, Lutero corria grande perigo de vida. Lutero como reformador. Por que a vida de Lutero corria perigo? Alguns de seus amigos o sequestraram e levaram a um castelo forte chamado Wartburg, onde ficaria em segurança. Mas Lutero não era pessoa para desperdiçar seu tempo no esconderijo. Aproveitou esse tempo de reclusão para traduzir o Novo Testamento em alemão. O vernáculo falado nas ruas de seu país queria que o povo comum soubesse o que a Bíblia dizia. Essa tradução, no entanto, despertou ainda mais a hostilidade dos seus inimigos. Entremente, as coisas não permaneceram estáveis em Wittenberg, onde o cooperador de Lutero, Andreas Karlstaud, estava instituindo reformas ainda mais radicais. Além disso, chegaram em Wittenberg alguns homens que alegavam ser profetas, que falavam diretamente em nome de Deus. Porque esses homens davam a impressão de serem tão espirituais, muitos leigos ficavam confusos e não sabiam em que deviam crer. Outros, em Wittenberg, exigindo reformas ainda mais radicais, começaram a quebrar estátuas e a destruir imagens. Quando Lutero ficou sabendo desses distúrbios, voltou imediatamente a Wittenberg e restaurou a calma, rejeitando as ideias extremistas. Queria uma reforma equilibrada e ordeira. Cerca de 1524, muitos dos camponeses pobres, influenciados por algumas das ideias de Lutero, ficaram muito impacientes e exigiram mudanças imediatas. Esses pobres sentiam-se oprimidos e manipulados pelos poderes civis e eclesiásticos, alegando que desejavam a liberdade, permitiriam que sua inquietude se tornasse montins, saques e até mesmo assassinatos. Lutero, no entanto, reagiu fortemente contra eles. Embora ele desejasse a reforma, não queria uma revolução. Encorajados pelas palavras violentas de Lutero, os príncipes atacaram os camponeses com poderio militar e muitas pessoas foram mortas. Foi finalmente restaurada a ordem, mas a reforma passou a ser menos um movimento popular e mais um assunto do governo. Um por um, os numerosos príncipes e conselheiros das cidades em toda a Alemanha aceitaram a reforma. Alguns, naturalmente, não compreendiam totalmente aquilo que Lutero dizia, e outros agiam por motivos políticos e econômicos. Frequentemente empregavam força para estabelecer essas novas ideias, ao passo que alguns monges e freiras deixaram seus conventos, outros não queriam. Aqueles que realmente saíram precisariam aprender profissões e se adaptar à vida dos leigos. Os sacerdotes conservadores que não queriam tais mudanças fugiam para áreas da Europa que permaneciam leais a Roma. Alguns leigos não gostavam de ouvir a missa recitada em alemão e outros gostavam das coisas conforme sempre foram. Ainda outros, naturalmente, queriam mudanças ainda mais rápidas. Era um período de muita tensão. Lutero, com o apoio dos governantes e o exercício de muita paciência, estabeleceu a reforma em muitas partes da Alemanha. De muitas maneiras, era um reformador cauteloso. Não queria mudanças só para ser diferente, só queria mudar aquelas práticas que eram claramente condenadas pelas Escrituras. Por exemplo, Lutero disse que aqueles que queriam destruir todas as imagens que a Bíblia não proibia, quadros, somente condenava a adoração a essas imagens. Para reformar a vida da igreja, Lutero enfatizava a pregação, a Santa Ceia, os cânticos pela congregação, a fim de ensinar o povo comum. Empregava ilustrações tiradas da vida diária
e falava a língua do povo. Para alcançar os demais cultos em toda a Europa, Lutero dependia da página impressa, pois as melhorias da impressão de livros já tinham possibilitado a produção econômica da literatura. Fica claro que Lutero fizera uma contribuição vital à compreensão da Bíblia, ou à compreensão bíblica da salvação e da reforma da Igreja. Até mesmo os católicos romanos podem agora expressar sua autoestima pela vida e ministério de Lutero. Vamos aos exercícios 6 e 7. A lista de escolas aqui mencionadas que Martinho Lutero frequentou e a natureza dos seus estudos. Bom, Lutero estudou com os irmãos da vida comum, Lutero também estudou as obras de Agostinho e Lutero estudou também na Universidade de Wittenberg. 6.8. O que levou Lutero a tornar-se um monge agostiniano ao invés de ser um advogado? O medo pela morte. Lutero queria assegurar a sua própria salvação. E aqui o livro não falou, mas aos 17 anos, Lutero quase foi atingido por um raio que fez com que ele entrasse para a vida monástica. 6.9. Qual dessas declarações melhor explica o aspecto da venda das indulgências que mais perturbara Lutero? Letra A, o Papa usava isso, não perturbava, o Papa foi levado a crer que podia comprar o perdão, o povo estava comprando a fim de participar da missa. Letra D, a compra das indulgências era vinculada à crença popular de que o purgatório era um passo necessário para chegar ao céu. Essa perturbou Lutero. 6.10. Quais foram os 2 eventos principais na vida de Lutero que nesse período levaram ao seu rompimento com a Igreja Romana? Bom, foi ele ter chamado para a dieta em Worms e a excomunhão dele pelo Papa Leão X. A dieta de Worms foi convocada com que propósito? Para que Lutero se retratasse e negasse aquilo que ele tinha escrito. 6.12. Associe cada obra de Martinho Lutero, coluna A, a opinião ali expressa, coluna B. Um discurso à nobreza cristã da nação da Alemanha. Aqui tem a ver com número 4, né? Todos os cristãos são sacerdotes. O cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, aqui tem a ver com a missa devia ser eliminada e somente o Papa poderia interpretar. Então podemos colocar número 1 na B. A liberdade do homem cristão. Aqui, a liberdade do homem cristão é a 2. O cristão é senhor de todas as coisas da igreja, não está sujeito a nenhuma delas, mas é um escravo sobre todas as pessoas. Também a liberdade do homem cristão. Os únicos sacramentos verdadeiros são a ceia do Senhor e o batismo, um discurso à nobreza cristã. Vamos, quais dos 5 declarações do exercício cima não expressam uma opinião sustentada por Lutero? Aqui não expressa a opinião sustentada por Lutero, era, deixa eu ver aqui, o cativeiro, letra 3, a missa não deveria ser eliminada. Isso não é ideia de Lutero. Tendo por base nossos estudos sobre Lutero, assinale a letra que antecede a cada declaração certa a respeito do reformador. Queria um rompimento com a igreja estabelecida, errada, só é a certa. Então a A não é, agia por um desejo pessoal, também não é. Queria que o povo entendesse que a Bíblia ensina a respeito de salvação. A C, queria que o povo lesse a Bíblia na sua própria língua. A D, aprovava as experiências místicas, encorajava aqueles que alegavam ser. Não, a E também não é. Acreditava que todas as imagens da igreja, também não é. A F, queria uma reforma lenta, baseada no ensino. A G. Então a certa aqui é C, D e G. Vamos ao texto 3 para concluir essa lição 6. E depois faremos uma revisão do teste de número 3. Philippe Melanchthon. Lutero foi certamente um reformador muito influente.
mas não o único. Mesmo em Wittenberg havia outros que o ajudavam. Felipe Melanchthon, 1497 a 1560, estava entre aqueles que cooperaram mais estreitamente com Lutero. Melanchthon recebera uma excelente educação renascentista e, aos 21 anos de idade, tornou-se professor de grego em Wittenberg. Melanchthon apoiava Lutero publicamente e muitas vezes defendia-lhe a teologia. Como assistente de Lutero, também foi responsável pela Confissão de Augsburg, que até hoje é considerada a principal declaração de fé entre as igrejas luteranas. O livro mais famoso de Melanchthon, Lugares Comuns, foi o primeiro a expor uma teologia sistemática protestante. Contribuiu muita coisa à dogmática protestante, pela sua consistência lógica e pelo seu amplo domínio da história. Depois da morte de Lutero, Melanchthon veio a ser o líder teológico em Wittenberg. Apesar disso, frequentemente estava em disputa com outros membros do arraial luterano. Falemos agora de Eurico Zwinglio. Aproximadamente na mesma ocasião que Lutero fez sua grande redescoberta a respeito da justiça da parte de Deus, algo semelhante aconteceu a Eurico Zwinglio, 1484 a 1531, na Suíça. Educado em Basileia e Viena, segundo a tradição do humanismo cristão, esse jovem sacerdote foi alocado na cidade de Glaro. Naqueles dias era comum os governantes europeus contratarem jovens na Suíça para lutar em seus exercícios. Zwingli acompanhava ocasionalmente as tropas suíças como capelão. Horrorizado por aquilo que via no campo de batalha, começou a pregar contra esse desperdício dos seus compatriotas. Já em 1518, o ministério de Zwingli chegara a ser tão amplamente respeitado que foi nomeado para servir na grande igreja em Zurique. O bispo conservador católico em Constança procurou impedir os esforços que o sacerdote fazia em favor da reforma, mas Zwingli não se dissuadia facilmente. Convocou uma série de debates públicos, conforme o padrão suíço do governo, a fim de que todos os cidadãos pudessem ouvir as discussões a respeito das questões. Depois dessas disputas públicas, o concílio da cidade adotou várias leis que levaram em direção a uma posição plenamente reformada. Zwingli admirava Lutero, mas declarara que não dependia dele quanto à teologia. Sem nada ter lido de Lutero, Zwingli chegara a compreender a fé de modo semelhante. Não é de surpreender que as reformas na Alemanha e na Suíça se desenvolveram em direções diferentes. De algumas maneiras, Lutero era mais cauteloso e conservador que Zwingli. Embora os dois negassem que o vinho e o pão fossem transformados em corpo e sangue de Cristo, discordavam em si quanto ao significado da celebração da Eucaristia. Ao passo que Lutero insistia que Cristo estava realmente presente na Eucaristia, Lutero ensinava consubstanciação, não transubstanciação, mas consubstanciação. Zwingli argumentava que a ceia era apenas um memorial para relembrar os participantes que Cristo morrera por eles. Por que era importante que os reformadores ficassem unidos entre si contra os católicos? As duas partes reuniram-se em Colóquio de Marburg, 1529, a fim de reconciliar suas diferenças. Infelizmente, não conseguiram chegar a um acordo. Essa foi a primeira das muitas divisões entre os protestantes. 2 anos mais tarde, 5 cantões, regiões católicas da Suíça, mandaram um exército para conquistar Zurique pela força. Mais uma vez, portanto, Zwingli foi ao campo de batalha com as tropas. Depois da batalha, os amigos de Zwingli acharam seu cadáver entre os mortos. Martinho Bucer.
A reforma adotou ainda outras características na cidade de Estrasburgo. Esse aspecto da reforma é interessante, especial, principalmente para o autor desse livro, que morou em Estrasburgo durante certo tempo. A cidade agora está na França, mas no século XVI era uma cidade livre, dentro do Santo Império Romano Germânico. O líder em Estrasburgo, Martinho Bucer, 1491 a 1551, foi um frade dominicano, que depois de ouvir Lutero, deixara sua ordem e se dedicar à reforma da igreja. Bucer edificou a união entre vários grupos protestantes, acolhia na cidade muitos refugiados que tinham fugido de outras partes da Europa. Todos, quando tinham sido perseguidos, receberiam as boas-vindas. Entre os refugiados, havia um francês de alta cultura, João Calvino, a respeito de quem estudaremos com mais detalhe na próxima lição. Bucer procurou mediar entre Lutero e Zwingli, no esforço para unir as igrejas suíça e da Alemanha. Na realidade, boa parte do seu ministério focalizava nas tentativas de reconciliar entre si não somente os católicos e os protestantes, como também os vários grupos protestantes. É com justa razão que Bucer é lembrado como o pacificador da reforma. Entretanto, nem sempre foram apreciados seus esforços e, precisando sair de Estrasburgo, aceitou um convite para ir à Inglaterra, onde ajudou os líderes da igreja inglesa anglicana a revisar a sua liturgia e a formar o livro comum das orações. Além disso, escreveu vários comentários bíblicos e ensinou na Universidade de Cambridge. Os escritos de Bucer influenciaram o caráter do puritanismo inglês posterior. Olavo e Lars Petri, dois irmãos que foram influenciados por Lutero. Olavo Petri, de 1493 a 1552, e Lars Petri, 1499 a 1573, levaram a reforma à Suécia. Embora os irmãos Petri fossem pregadores poderosos, sua causa foi grandemente ajudada pelo rei Gustavo Vasa. Por um decreto real, o país inteiro tornou-se luterano de tal maneira que os bispos da igreja antiga ficaram sendo bispos da igreja nova. Lars veio a ser o primeiro a ser bispo protestante de Uppsala, e os dois irmãos fizeram contribuições importantes ao fornecerem a Bíblia em sueco e inários. Embora essa lei entrasse em vigor em 1527, levou mais 60 anos para a Suécia se tornar completamente protestante. Embora a reforma seguisse um caminho um pouco diferente na Noruega, na Dinamarca e na Islândia, o padrão era geralmente marcado pela aprovação do rei, seguida por um longo período de transição para uma igreja plenamente luterana. Outros reformadores também merecem ser mencionados, mas escolhemos alguns dos mais conhecidos. Embora todos os homens apresentados nessa lição vivessem no centro, no norte da Europa, esperamos que essa seleção tenha ajudado a apreciar a grande variedade entre os homens que estabeleceram o protestantismo. Todos esses líderes esperavam que os governantes de suas respectivas áreas cooperassem consigo para estabelecer as reformas. Embora adaptasse seus métodos para satisfazer as necessidades culturais de sua região, estavam unidos na compreensão de ser Cristo o centro da sua fé. Todos ensinavam que a justiça de Cristo era imputada aos pecadores somente pela fé, somente mediante a graça de Deus e somente conforme ensinam as Escrituras. Vamos aos exercícios. Texto 3, associe a cada descrição, coluna A, ao seu respectivo reformador. Levou reforma à Suécia. Aqui
são os irmãos, cadê? Levou os irmãos Petri, número 4. Procurou fazer reconciliação entre Lutero e Zwingli, aqui é Busser, número 1. Ensinava que Cristo estava espiritualmente presente na Eucaristia, aqui é Zwingli, número 5. Cooperava com Lutero em Wittenberg, aqui é Melanchthon, número 3. Foi morto em batalha, Zwingli, número 5. Foi para a Inglaterra a fim de ajudar a reforma ali. Esse foi Busser, número 1, né? Objetivou o abuso das indulgências na sua área, Lutero, número 2. Era o pacificador da reforma, Busser, número 1. Preparou a primeira teologia sistemática do protestantismo, Melanchthon, número 3. E estabeleceu a reforma em Zurique, Zwingli, número 5. Vamos à revisão da lição. Durante boa parte do século XV, o cristianismo europeu era essencialmente caracterizado por uma igreja. O cristianismo europeu era caracterizado por uma igreja ignorante e pobre, letra D. Qual dessas respostas descreve melhor a cristandade imediatamente antes da reforma? Os aspectos externos eram demasiado enfatizados, muitos clérigos eram imoral, os leigos dispunham de papel, não é irrelevante nas questões, não, a C não é, aqui é A e B acima, letra E, respostas A e B acima. 6:18, antes da reforma, muitos sacerdotes eram, muitos sacerdotes eram eclesiásticos profissionais altamente treinados. Letra B, na 6:18. 6:19, o misticismo é essencialmente perigoso porque depende pesadamente dos aspectos aqui que se considera salvaguarda da teologia. B, desconsidera a salvaguarda da teologia e das escrituras. Letra B. Os irmãos da vida comum queriam mudanças, letra B, na educação e no viver cristão prático. 6:21, quem escreveu a obra devocional Imitação de Cristo, continua a ser lida hoje, letra D, Thomas A. Kempis. 6:22, da igreja Lutero desejava alterar teologia somente, letra B. Qual desses pode melhor ser chamado um místico? Aqui seria Catarina de Siena, letra D. 6:24, durante a juventude na escola, Lutero foi influenciado por Erasmo, pelos irmãos da vida comum, letra C na 6:24. 6:25, Lutero tornou-se monge porque queria ser salvo, letra C. 6:26, Lutero envolveu-se na controvérsia da indulgência porque tinha objeções contra a venda de toda indulgência, letra D. Qual lista com relação a Lutero está na ordem cronológica? Os escritos de Lutero, aqui a letra D, as 95 teses, a tradução do Novo Testamento, o debate com teólogos conservadores, a bula papal, não é? Essa daqui, as 95 teses, a tradução do Novo e o debate com teólogos e a bula papal. 6:28, então a letra D na 6:27. 6:28, a pessoa cuja maneira de entender a Eucaristia era provavelmente mais semelhante àquela de Lutero foi Philippe Melanchthon. Geralmente, a reforma nos países de fala alemã foi realizada em cooperação com os governantes, letra C. 6:30, uma estátua que representa esse indivíduo segurando a Bíblia com uma das mãos e uma espada com a outra. Para quem ela é apropriada, segundo o estudo dessa lição, aqui Zwingli, que procurou defender a reforma mediante o uso de armas, letra C. 6:31,
de qual dessas maneiras Erasmo não pronunciava a reforma de Lutero. Pronunciava a reforma. Mais do que a forma escrita. Letra B, criticava a ignorância e as falhas do clero. 632, o indivíduo que é lembrado pelas suas tentativas de reconciliar entre si vários reformadores protestantes é Martinho Bucer. Letra A. E 633, escreva sua resposta abaixo, explique qual crença unia todos os reformadores e que todos eles ensinavam basear nessa crença, de que maneira os seus ensinos entravam em concílio com a doutrina católica romana. A crença dos reformadores era que a justificação de Cristo era imputada pela fé. Isso ia também contra aquilo que a Igreja Católica ensinava, porque não era só fé, também tinha obras. Então aqui é a crença que a justiça de Cristo é imputada pela fé. Muito bem, com isso nós concluímos a lição 6. Agora nós vamos para o teste da nossa prova, o teste de número 3. Então o aluno deve prestar atenção numa pequena revisão que nós vamos fazer agora da prova, e você pode prestar atenção e assim poder entender aquilo que nós vamos tratar aqui, né? Vamos a pequena revisão dessa prova, né? Então vamos lá, vamos à revisão da prova. Vamos ao teste de número 3, seria teste 3. Vamos entender o teste 3, espera aí, vamos. Teste 3, muito bem. Aqui engloba a lição 5 e 6. Presta atenção, então. Primeira pergunta, o que Martinho Lutero fez para iniciar a reforma? Aqui a resposta correta é a letra D. Pregou as 95 teses à porta da igreja de Wittenberg. Então, na primeira questão, letra D é a resposta certa. Segunda, o que contribuiu para o declínio espiritual na igreja durante o século XV? Aqui a resposta correta é letra C, a imoralidade dos clérigos e a organização ineficiente, letra C. Terceira, o celibato obrigatório do clero data do decreto de Gregório VII no século XI. Então, letra C, o celibato de Gregório VII no século XI. Muito bem. Quarto, o movimento conciliar começou com a tentativa de, letra C, acabar com o grande cisma, letra C. Então, a primeira é D, a segunda é C, a terceira é C, a quarta é C. Vamos à quinta. O ministério de Wycliffe diferia daqueles dos místicos, sua ênfase estava, letra E, na reforma doutrinária. Na reforma doutrinária, na 5E. A 6, a mudança intelectual produzida pela Renascença mudou o enfoque das pessoas. Letra C, de Deus para si mesmo. De Deus para si mesmo. C. Sétima, o principal instrumento da atividade intelectual durante a Renascença foi a crítica textual. Letra C, a crítica textual. Oitavo, o cativeiro babilônico da igreja resultou, letra C, da interferência dos reis franceses nos assuntos papais. Letra C, a interferência dos reis franceses no assunto papal. Nono, a Renascença modificou a vida política mediante uma elevação, letra C, do nacionalismo. 10, qual dessas declarações melhor explica o aspecto das vendas, das indulgências que mais perturbava Lutero? Letra C, o povo foi levado a crer que podia comprar o perdão para si mesmo e para os entes queridos já falecidos. Letra C na 10ª. 11ª, durante a boa parte do século XV, o cristianismo europeu era essencialmente caracterizado por uma igreja, letra E, imoral e cobiçosa. 12, antes da reforma, muitos sacerdotes,
Letra E, era considerados um meio de receber a graça de Deus. Muitos era considerado um meio de receber a graça de Deus. Letra E, na 12. 13. Quem foi Felipe Melanchthon? Qual foi a sua contribuição para a reforma? Letra C. Um colaborador próximo de Lutero, responsável pela Confissão de Augsburgo. 14. Qual foi a principal diferença teológica entre Martinho Lutero e o Ulrico Zwingli em relação à Eucaristia? Letra C. Lutero insistia na presença real de Cristo com substanciação, enquanto Zwingli via a ceia como um memorial. Letra C, na 14. 15. Por que Martinho Bucer é lembrado como pacificador da Reforma? Letra C, ele mediou entre Lutero e Zwingli em busca de união entre as igrejas da Suíça e Alemanha. Letra C, na 15. E 16, o indivíduo que é lembrado pelas suas tentativas de reconciliar entre si os vários reformadores protestantes é, letra E, Martinho Bucer, já falamos dele na 15, letra E, na 16, Martinho Bucer. Com isso, nós concluímos a lição 6 e a revisão do teste 3. Agora, o aluno deve ir no WhatsApp do aluno e fazer o seu teste. Se você não é aluno, mas assistiu essa aula para ganhar conhecimento, parabéns. Continue aprendendo. Se você deseja ser aluno, entre em contato conosco. As aulas estão no canal do YouTube. Nós daremos acesso à plataforma digital para você e também aos testes através do WhatsApp do aluno, para que você faça seu teste, obtenha a sua avaliação e obtenha o seu certificado do curso de Teologia. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre ali, clique no playlist, você vai encontrar centenas de pastas, 237 pastas, com mais de 6.750 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.